2 semanas após ser criado, via medida provisória, o Ministério do Empreendedorismo, me ajuda aqui, empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte. Pode voltar um pouquinho, por favor? Eu queria ler de novo, porque é um ministério com um nome tão confuso aqui. Então, 2 semanas após ser criado, via medida provisória. Medida provisória não é só para casos de relevância e urgência? Qual seria a urgência que motivou a criação de um novo ministério? Vamos lá, então. Tinha uma urgência de fazer o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Surgiu alguma urgência. Era para não deixar o Márcio França desempregado. Eu não sei se é urgência política ou administrativa, mas o fato é que, sendo urgente, ele foi criado. Mas ainda é uma pasta fantasma. Sem cargos, orçamento e pessoal. Ué, mas não era urgente para criar? O 38º Ministério do Governo, já estão em 38, tem apenas um integrante, 38. Que é o ministro Márcio França, desalojado de portos e aeroportos para abrir espaço ao Centrão. Até agora, no entanto, olha que foi criado com medida provisória, então é urgente, né? Era urgente a criação. Até agora, no entanto, ele não assinou qualquer ato no novo posto e segue sem agenda divulgada. A estrutura física do ministério foi entregue na semana passada. A pasta ocupará o 2º andar do prédio que abriga... um andar no prédio que abriga outro ministério. Então, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria... Deixa eu ler de novo, que também é outro nome complicado. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, tem um puxadinho no 2º andar desse ministério. Vale destacar que a mudança para a nova pasta foi considerada como um desprestígio por integrantes do PSB que preferiam Márcio França no Ministério de Portos e Aeroportos, muito mais poderoso, agora sob o comando de Silvio Costa Filho, do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, que apoiou o Bolsonaro na eleição. Meu querido Felipe, eu tô gostando do Felipe Monteiro hoje, ele tá indignado, hoje o Felipe tá babando de raiva. Felipe, o Márcio França é meu amigo, Márcio França, é meu amigo. E ele foi fundamental na articulação para levar o vice-presidente Geraldo Alckmin para compor a chapa vitoriosa, por pouco, deixando pelo na cerca para a presidência da República. Então o Márcio é fundamental. Aí cria-se por medida provisória, deixa eu ver o nome do ministério aqui, por ser relevante e urgente. Então, como é relevante e urgente, foi criado o Ministério do Empreendedorismo, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte. Mas até agora não foi composto por ninguém, é um ministério que não entrou em funcionamento, foi alojado aí provisoriamente no andar de outro ministério. O que você atribui à necessidade administrativa da criação deste ministério, Felipe Monteiro? O primeiro, Capim, são coisas diferentes. Né? O Márcio França, ele teve uma importância muito grande durante as eleições, perdeu as eleições para Senado Federal e foi responsável por costurar o Geraldo Alckmin na chapa do Lula, que ganhou as eleições para presidente da República, não é? Então não dá para meramente deixar ele aos leões, né? Então o governo federal está criando uma estrutura ministerial para ele poder, né, fazer parte, integrar o governo. E eu já falei isso algumas vezes, né? Eu acho realmente que o tema do empreendedorismo é muito importante. E se o Márcio França conseguir usar essa pasta ministerial que ele está como ministro, né, e criar políticas públicas para empreender, olhar, por exemplo, para o agro, Carolzinha, que tem a Embrapa, e criar, por exemplo, a Embrapi, né, criando instrumentos tecnológicos para poder levar para pequenas e médias empresas de tecnologia, poder criar uma margem, poder criar uma política pública setorial direcionada para pequena e média empresa, que são as empresas que mais empregam no Brasil, não é? Então eu acho, por exemplo, que o Márcio França pode fazer o Ministério de Empreendedorismo de Pequena e Média Empresa
Sim, que está rindo. Está rindo. Porque tu é muito otimista. Poder fazer isso de uma forma muito boa. Né? Mensagem motivacional para Márcio França. O Ministério... Isso me faz lembrar uma música, eu acho que era viu? Uma música... Acho que isso me faz lembrar uma música do Rod Stewart. I am sailing, I am sailing. Não, mas eu falo uma coisa. Carol. O Ministério... Não, só para terminar. Tá bom, então termina, porque você tá viajando. Não, o Ministério... Foi até a Lua, voltou. O Ministério do Esporte e Aeroportos, por exemplo, é um setor muito regulado. Né? A margem de manobra do ministro é muito pequena. Né? Por exemplo, o aeroportos tem a ANAC, os aeroportos, grande parte deles são privatizados, né? Ou seja, a margem de manobra do ministro é muito pequena. Então, eu creio que o Márcio França, se ele conseguir colocar uma agenda boa de empreendedorismo, vai dar muito mais visibilidade para ele do que o Ministério do Portos e Aeroportos. São 14 horas e 31 minutos. Você concorda, Renato, com essa defesa apaixonada que o Felipe Monteiro está fazendo, dizendo que é melhor deixar um porto, o Ministério de Portos e Aeroportos, ter o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, para assumir uma cadeira, e uma mesa. Sem tinta na caneta. O Felipe devia escrever discurso para político, né? Não, motivacional. O que você falou? O Porto de Santos continua com o Márcio França. Mas o Porto de Santos não pertence ao Ministério de Portos? Tá lá, é o Pomini, advogado dele. Eu sei, meu amigo, grande Pomini, mas você está dizendo o seguinte... Continua com ele. Então, na verdade, o que o novo ministro está fazendo lá? Tem outros portos, tem outros aeroportos. Não, o ministro dos Portos e Aeroportos está lá e não comanda o Porto de Santos? Não, comanda, mas estou falando que assim, que o Pomini continua no Porto de Santos. Renato, agora que eu fiquei confuso. Ele está dizendo que o Márcio França saiu do Ministério de Portos e Aeroportos para comandar o Porto de Santos. Você não sabia disso? Essa mudança não foi administrativa, então? Foi uma mudança, foi um arranjo político? Capaz, mas é óbvio. Primeiro, que não tinha nenhuma urgência para se criar esse ministério, foi feito por medida provisória. Tanto é que já está aí há mais de 2, 3 semanas... E o único nomeado no ministério é o próprio Márcio França. Ou seja, só não serviu esse arranjo para não deixar o Márcio França desempregado. Aliás, o Márcio França também não tem nenhuma experiência como empreendedor, nenhuma experiência para ser um ministro do empreendedorismo, das micro e pequenas empresas, num ministério que, segundo as notícias, deve ter um orçamento aí esse ano que será o menor de todos os orçamentos. Então, essa é a prioridade que o governo federal está dando para essa área. E, Capês, o pior de tudo, que o Felipe falou aqui, é fazer esse arranjo, criar o 38º ministério, simplesmente por um arranjo eleitoral, sem nenhuma necessidade administrativa para isso ser feito. Ora, se for criar ministério para todo o cupincha que ajudou o Lula a se eleger, então, meu Deus do céu, a gente vai chegar a 100, a 200 ministérios. Eu acho uma tristeza para o Brasil. Se você está pagando... Não, pera um pouquinho, ó. Você vai responder. Mas se você está pagando 37 bi de emenda parlamentar e tem que dar ainda ministério, e dando ministério os partidos estão insatisfeitos, onde que vai parar isso? Dinheiro público não é para isso. Aí tá demais. Então, agora eu queria ouvir a Deise Ocaro, mas antes, Deise, eu queria fazer uma pergunta a você. Se tiver no ponto a foto, gostaria que colocasse a foto no ponto, vou fazer uma pergunta a vocês. Quem está nos assistindo pelo YouTube também poderá opinar. Eu acho que a semelhança física é muito grande. Eu pergunto se eles são irmãos. Felipe Monteiro e o nosso querido Renato, se eles são irmãos ou não. Pode votar aí no chat, são parecidos. Tem nada a ver. Tem a ver que você está um pouco mais envelhecido com a barba. Estou bem mais grisalha. Muito bem. O grisalho é charmoso. Agora, o grisalho é charmoso. O meu não é grisalho porque eu pinto. Deise Ocaro, eu quero... bater, não? Se puder ficar, vai demorar muito. Então, Deise, você... Eu vou demorar? Não, vai esfriar. Deise, eu vou pedir, Deise, você permitiria que ele, então, se antepusesse ao Renato antes de você falar? A fala é sua. Então, Felipe, desde que você não monopolize a palavra, você está querendo aparecer. Não, primeiro então, não, pode contestar. Desculpa, Deise. Obrigado por ter... Pode contestar o Renato. Não, primeiro é o seguinte, é uma falsa premissa dizendo que aumentar o número de ministérios aumenta o gasto público. Não é verdade. O Bolsonaro, por exemplo, criou o Ministério da Cidadania. Esse ministério tem zero orçamento. O Bolsonaro criou o Ministério da Cidadania, juntando o Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Esporte e do Ministério da Cultura. Pegou os três, juntou num só. O orçamento e o custo é exatamente o mesmo. Você segregar três, a princípio, poxa, aumentou 3 ministérios, aumentou o gasto público. Não é verdade. Não é verdade. Dá para você criar 3 ministérios
e ter o mesmo gasto, o mesmo custo público do que você criar um ministério com 3 pastas diferentes. Então, essa é uma falsa dilema. E outro ponto também que eu acho interessante, a gente vive no presidencialismo de coalizão. O nosso tema político é esse que está aí, né? O presidente, para ter maioria do Congresso Nacional, ele precisa compor com a base. E para compor com a base, tem 2 formas: colocar os partidos políticos na base do governo e distribuir emendas parlamentares, né? São as 2 formas que tem. O nosso sistema é esse, o fato é esse. Qualquer presidente que ganhar as eleições tem que lidar com o sistema político que já está desenhado. Tá bom, muito bem. Você contestou, agora vamos ouvir um pouco a Deise. Agora, Deise, eu vou passar uma informação para você também debater. Ele disse que aumentar ministérios não aumenta gastos. Não necessariamente. Matéria aqui no Poder 360. Custarão 2 bilhões de reais os novos ministérios em 4 anos de mandato. 2 bilhões de reais em 4 anos de mandato. O programa de segurança pública vai levar menos de 900 milhões. 2 bilhões, então vai ter custo. Desde tá errado essa conta. Com a palavra. Tá errado. Eu vou querer tréplica também. Eu estou citando a fonte do Poder 360. Custará 2 bilhões de reais a mais os novos ministérios. Desde Ciocari e depois o Renato, depois Carol Curimbaba, e volta para o Renato fazer a sua réplica. Não, gente, tem um ponto assim, se o ministério não custasse mais, os candidatos não passavam a campanha inteira falando que iam diminuir ministérios, como o Lula fez durante a campanha eleitoral do ano passado, né? O tempo inteiro falando que não ia aumentar o número de ministérios, e agora esse aumento desenfreado. Mas assim, eu estava rindo aqui ouvindo o Felipe falar, mas nunca e jamais de forma desrespeitosa, mas é porque o Felipe fala com otimismo, e eu lembro muito que o Max Weber, ele falava sobre o véu do encantamento na política, né? Que algumas pessoas, elas tendem a enxergar a política como se tivesse um véu na sua frente, né? Então é um mundo todo idealizado, então que às vezes tu tem que tirar esse véu. Quando a gente tira esse véu, o que a gente sabe é que esse ministério para o Márcio França, ele foi criado só para acomodar o Centrão em outros ministérios, não tinham o que fazer com o Márcio França, e aí colocaram esse com um nome gigante aqui que não tem nada a ver com ele. Aí o Felipe fez um discurso todo apaixonado do que ele pode fazer, mas tem 2 semanas aqui que o cara não tem nem agenda pública. Deise, tá completamente perdido. Felipe torce pro Vasco da Gama. Ele tem que ser excessivamente otimista. Não, mas é isso, assim, a verdade é que o Ministério foi criado para acomodar o Centrão e outros poderes, e aí não tinha o que fazer com o Márcio França. Não vai ter nenhum plano maravilhoso para micro e pequena empresa, desculpa. Não, o que me surpreende e até me preocupa, talvez em até certa medida, Márcio França é um político importante, extremamente relevante, né? Como que ele aceitou esse downgrade, né? Colocaram ele para baixo. Qual foi a negociação? E aí eu não estou falando em dinheiro, nada disso, tá, gente? Porque eu não dou indiretas desse tipo. Mas eu quero entender qual foi o tipo de negociação que eles fizeram ali para o Márcio França aceitar esse tipo... Mas, Carol, não tem negociação. Ou sai, ou aceita isso, ou rompe com o governo. A gente nunca sabe. No dia a dia, só o futuro vai mostrando por que ele aceitou um negócio desse e continuar com o governo. E ele não ter rompido. Esse é meu ponto. Como que não rompeu? Né? Então, acho que esse é um dos principais pontos. E até porque ele absorvendo o Ministério de Empreendedorismo, o que ele podia fazer é tirar o empreendedor das costas do empresário. Já estaria ótimo se fosse para fazer alguma coisa. E ele abriu mão de um ministério extremamente importante que é responsável para a principal obra do PAC, né, Capês? Querido Renato. Não, Capês, se a criação de ministério não implica necessariamente em gasto público, então que se crie 100 ministérios, 200 ministérios. Para a gestão. Eu fico imaginando numa empresa você ter 38, 40 diretorias. A gente vai voltar para essa época do governo Dilma, quando a gente tinha 40 ministérios e a gente sabia que ela não dava conta nem de administrar meia dúzia, que dirá 40. Status de ministro serve também para o sujeito, além do salário que ele recebe, além do privilégio que ele recebe, ele poder viajar de avião da FAB, como a gente viu recentemente a ministra Aniele Franco viajando de avião da Força Aérea Brasileira para assistir jogo da final da Copa do Brasil. Ora, eu também queria assistir jogo da final da Copa do Brasil, não era meu time, mas utilizar avião da FAB para isso já é demais. Então, esses ministérios que estão sendo criados servem sim para dar privilégios para os aliados do presidente da República. Senão, não estaria criando mais. E para fechar, Capês, a criação desses ministérios mostra também que o senhor Márcio França não tem sequer nenhuma agenda. Porque ora estava com portos e aeroportos,
Agora tá com empreendedorismo. Se mais tarde o Lula precisar fazer outro arranjo político para colocar o Centrão no governo, vai colocar o Márcio França em outra pasta. E para ele tudo bem, porque o que vale é ser ministro, não é criar políticas públicas, não é implementar nada. O que basta é ser ministro, andar todo bonito ali, ter o seu privilégio, poder pegar avião da FAV e, claro, ganhar um bom salário. Até porque quem votou nesse governo, não no Centrão para governar. Muito bem. Capite, só algumas coisas aqui que é impressionante. Quer falar? Primeiro é o seguinte... Rapidinho, sabe porque senão a audiência cai, porque o pessoal não gosta de estender muito os assuntos. Então, se você puder dar um gancho forte... Não dá para ter uma retórica falsa, com premissas falsas, porque o presidente da República ele tem que criar a quantidade de ministério necessário para a gestão dele. Sem ministério, por exemplo, você não tem gestão, né? 38, se você ele tem. Que é 100, não pode ser 100. Você tem, porque no governo Lula 1 e Lula 2 tiveram o mesmo número de ministérios. E foi o governo mais bem avaliado da história do Brasil, sem fazer qualquer juízo de valor, né? Ou seja, o governo mais bem avaliado da história do Brasil teve 38 ministérios. Eu não estou apoiando Lula, não, e nem o governo Lula. Eu estou dando dado concreto e dado real. Ou seja, para o governo Lula gerir 38 ministérios foi bom para o Brasil. Foi bom para o Brasil. E outro ponto, a Marielle... Ela usou a FAB, né? Ela usou a FAB para publicar e para iniciar uma política pública dentro do esporte, entendeu? Ou seja, falar que ela foi assistir, falar que ela foi assistir. A pergunta é a seguinte: ela foi participar. Calma. A verdade tem que ser dita. Ela foi participar de um ato contra o racismo, uma ação política. Claro. Antes do jogo. Minha pergunta é, ela voltou logo em seguida ou ficou para assistir o jogo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só perguntando. Qual o problema? Tô perguntando. Qual o problema, Capês? Qual o problema, Capês? Qual o problema, Capês? Não, eu só perguntei. Qual o problema, Capês? Não, vamos mudar de assunto. E outro ponto que me preocupa também é a criminalização... Vocês vão ficar brigando o programa inteiro? Um ponto que me preocupa também é a criminalização de político e de política, né? É impressionante. Eu acredito em políticas públicas, eu acredito em políticos. Quando eu ouço falar, por exemplo, nossa, o Márcio França não entende nada de empreendedorismo, pelo amor de Deus, ele é um bom político, ele é um político experimentado, ele consegue gerir qualquer pasta, desde que ele tenha pessoas adequadas do lado dele. E é assim que funciona a política. Não dá para falar assim, nossa, o Márcio França não tem política, não criou política. Calma, 2 semanas só que ele criou o ministério. Vamos com calma aí, gente. Só para responder o ponto da Daniele, rapidamente aqui. Primeiro, ela veio para assistir a final da Copa do Brasil. Tanto é que outro ministro que veio participar desse ato veio de avião comercial. E outra, esse documento poderia ter sido assinado eletronicamente. E para completar, ela ainda trouxe uma assessora aqui que desmereceu o povo de São Paulo, atacou a torcida de São Paulo e acabou demitida. Então fica claro, para quem viu os vídeos dela vindo aqui para São Paulo, que ela veio aqui Vamos criminalizar com intuito de festa, não para participar de ato contra racismo, coisa nenhuma. Inclusive, gastando milhares de reais para isso. Isso é uma vergonha. Isso já bastaria para tirar a ministra do cargo. Pelo amor de Deus, criminalizar a política agora é a solução. Muito bem. Bom, só para deixar claro aqui, primeiro ele fez, não sei o que ele falou, mas ninguém aqui fez nenhuma crítica pessoal ao Márcio França. Foi criticada a questão de criação política de ministérios. Ninguém atacou a pessoa do Márcio França aqui. Em segundo lugar, o governo mais bem avaliado da história foi o governo que criou o Plano Real, que foi do Fernando Henrique Cardoso, que trouxe a estabilização da moeda e deu início à criação de agências reguladoras. Não, está errado. Aí está errado. Desculpa. Então, está errado. Vamos procurar. Fica com o seu vermelho. Deixa. Muito bem. O movimento... Fica com o seu